Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Pamela e eu vou explicar um pouco hoje sobre o nosso processo eleitoral. Apesar de já ter ficado bem completo, eu considero que esse vídeo é muito importante, porque eu vou explicar de forma mais simples o nosso processo eleitoral. É essencial que todo mundo do capítulo tenha plena noção do que está acontecendo. Então o que eu vou falar hoje nessa apresentação? Vou explicar nosso organograma, falar dos cargos, dos critérios de candidatura, das etapas do processo, das competências esperadas dos candidatos e das atribuições dos cargos. Nessa parte das atribuições, eu faço os pontos mais relevantes, porque senão a prestação ia demorar muito. Agora eu falo do nosso organograma. Esse organograma foi desenvolvido ao longo do ano e representa muito bem como o capítulo trabalha e como ele funciona. A primeira órgão que eu vou falar do nosso organograma é a Assembleia Geral, e é o órgão mais importante. Como é que funciona essa Assembleia Geral? Ela é formada por todos os membros do capítulo e a gente se reúne a cada 15 dias para poder decidir pontos importantes do grupo e ficar atualizado sobre o trabalho dos voluntários. E ela é tão importante porque ela representa a união do capítulo. Agora fala um pouco sobre o Conselho Consultivo. Ele vai ser algo novo no capítulo e será formado pelos ex-presidentes e serve para auxiliar os membros com sua experiência. Então, por exemplo, se qualquer membro tiver alguma dúvida sobre algum processo, alguma coisa do passado, ou precisa mesmo de conselho, pode procurar os ex-presidentes para se informar, para receber apoio. Então a ideia é que os presidentes que vão sair dessa sete, eles formem parte desse conselho para realmente estar ali como apoio para os membros e poder sempre ser uma base. E agora falando da grande novidade da sete para o ano que vem, que é a divisão da presidência. A gente decidiu nesse ano dividir a presidência em organizacional institucional. E por que isso? A gente espera que assim as atividades fiquem mais focadas e por isso mais eficientes. Como é que funciona essa divisão? O organizacional, o nosso presidente org, ele cuida mais da parte interna da SCT, ou seja, ele cuida mais das pessoas e dos processos. Então, ele trabalha com a diretoria de ADM-FIM e de RH. Enquanto o presidente IST, ele vai cuidar mais da parte externa, ou seja, como a sociedade, os outros ramos, os capítulos eles vão SCT. E para isso, ele trabalha com a diretoria de comunicação e marketing e de eventos e projetos. Gestão de eventos e projetos. Essa diretoria ela foi reestruturada dentro do grupo e ela serve para cuidar da gestão e do acompanhamento dos nossos eventos e projetos. Basicamente é isso. Além de todos esses órgãos apresentados, o SSIT também possui 3 comitês e 2 comissões. Mas qual que é a diferença entre comitê e comissão? O comitê ele é permanente dentro do capítulo, enquanto as comissões elas são convocadas temporariamente por alguma demanda. E a gente tem 3 comitês, né, que é executivo, gestão de parcerias e de concursos, comitê de concursos e artigos. Essas duas últimas, elas são novas, elas são novos comitês, na verdade. E a gente criou eles por necessidade, porque a gente viu que ia ficar muito legal, ia ficar bem estruturado. E eu vou explicar cada uma delas para vocês. Em relação às comissões, a gente tem duas, né? A eleitoral e o processo seletivo. A gente vai ter processo seletivo em março, a gente está se organizando para isso. Então, vamos lá. Primeiro, os comitês. O comitê executivo é formado pelos presidentes, diretores e coordenadores de projeto. Como é que ele trabalha? Ele se reúne regularmente e o objetivo é conversar sobre as principais demandas do capítulo, integrar diretorias e filtrar os assuntos discutidos na Assembleia Geral. Porque assim, a gente se reúne a cada 15 dias, 1h30. Então a gente não teria tempo de discutir muita coisa. O que a gente faz no comitê executivo é basicamente levar as demandas, ver o que é mais importante para levar para a Assembleia Geral. E também esse comitê serve para unir as diretorias, né, e os projetos. A gente conversa sobre os problemas do capítulo, como é que está o andamento, possíveis soluções, reconhecimento do grupo, todas essas coisas. Em relação à gestão de parcerias, é um comitê que a gente criou para assessorar, né, o presidente IST em relação às parcerias do capítulo. Então, ele vai lidar com o centro acadêmico, com as EJs, ele vai ajudar nas parcerias dos projetos, também nas parcerias das nossas campanhas. Então, ele é muito importante por isso. E esse comitê de concursos e artigos, ele é o mais novo, na verdade. E qual que é a ideia desse comitê? Que a gente reúna voluntários que queiram trabalhar nesses concursos e artigos para poder zelar também pela qualidade dos nossos artigos e também estar sempre divulgando as atividades. Então ele vai ser estruturado agora, mas eu acho que vai ficar muito legal. E também a ideia é acompanhar os prazos e realmente trabalhar para que as nossas publicações e os nossos artigos eles sejam muito bons e que a gente consiga, assim, divulgar nosso trabalho, porque isso é muito importante. Em relação às comissões, a gente tem a eleitoral, né, que é a que vai se formar agora, e processo seletivo. E por que elas são tão rápidas? A gente faz, por exemplo, a gente faz eleição uma vez por ano, processo seletivo 2 vezes por ano.
Então, as pessoas elas trabalham nisso e depois isso se desfaz. E agora eu vou falar um pouco, né, sobre os cargos que a gente vai ter aí nessa eleição. A gente tem dois para presidência, né, institucional e organizacional, como eu já falei. A gente tem 4 diretorias, a DMFIM, Comunicação e Marketing, Gestão de Eventos e Projetos e Recursos Humanos. A gente vai ter, assim, 3 vagas para projetos, porque o signo vai ter duas vagas dentro do signo, que é coordenador institucional e pedagógico e o coordenador do Recriar, que é outro projeto. Então vamos passar aqui. Quais são os critérios de candidatura? Ou seja, o que a pessoa precisa fazer para se candidatar? Primeiramente, né, ela tem que pertencer ao capítulo como voluntário. E a gente pede que, para o cargo de presidente, como é um cargo que envolve muita gesticulação de todo mundo, e a gente pede que a pessoa tenha pelo menos 6 meses de voluntariado. Então, as pessoas que vão se candidatar, elas também têm que se reunir com o top representante do cargo. Por que isso? Porque ela pode tirar dúvidas, perguntar sobre algumas questões, ela pode dar ideias. Enfim, é uma reunião para realmente conversar sobre como é que está o cargo e essa pessoa ter realmente certeza se ela quer ou não se candidatar a ele. E outra etapa, né, seria escrever uma carta onde ela vai expor os motivos que ela vai se candidatar e propor melhorias, porque assim, a gente imagina quando a pessoa ela quer um cargo, é porque ela acha que pode ajudar a contribuir para um algo a mais. Então, quais são as melhorias que você quer fazer em relação ao cargo? E também, né, ter disponibilidade para cogestão, que seria esse período de agora até o final do ano, onde a gente vai trabalhar junto, né, no caso, os presidentes e eu, para poder passar conhecimento, a gente poder realmente ter uma troca de informações, nada a se perder. De qualquer forma, sempre estarei aí, não se preocupe. Então, sobre as etapas do processo. Como é que vai ser o nosso processo eleitoral em 2017? Quais são essas etapas? Então, como eu já falei, né, vai ter a reunião com o atual representante do cargo. Aí você vai ter que se inscrever no formulário online e vai ter votação pelos membros. Então, eu vou mostrar agora para vocês esse formulário. Esse formulário é o mesmo que a gente usa no processo seletivo. Basicamente, você vai colocar seu nome, seu e-mail, aqui o cargo que você quer e você vai adicionar a carta, anexar no caso, né? Você vai confirmar que você teve reunião com os representantes do cargo e que você leu o edital. Basicamente é isso, bem simples. Agora um pouco sobre nossa votação. Como é que funciona a votação do SAT para escolher os cargos, né? A gente vai se reunir no dia 24 de novembro. E a gente vai votar através de papel mesmo, marcar um X se você quer ou não candidato. E depois disso a comissão eleitoral vai sair, vai apurar os votos. Então, quais são os critérios aí, as regrinhas de votação do S7? Primeira coisa, todos os votos são secretos. A eleição ocorrerá somente se tiver um mínimo, né, de 2/3 dos eleitores, ou seja, a gente tem 43 voluntários, só pode ocorrer a eleição se tiver pelo menos 29. O resultado da eleição será anunciado no mesmo dia, igual eu falei, a gente vai sair da reunião e vai apurar os votos. Os candidatos eles devem possuir maioria absoluta de votos, ou seja, mais 50%. Todos os voluntários poderão votar em todos os cargos, porém os membros da diretoria terão peso 2, ou seja, se você, por exemplo, é de recursos humanos, aí você vai votar no candidato de recursos humanos, o seu voto vai ter peso 2 em relação a essa diretoria. Aí a pessoa também pode votar né? Pode votar nulo. Ou seja, por exemplo, só tem um candidato ou tem 2, mas nenhum dos 2 candidatos parece muito bom. A pessoa pode escolher, não escolher nenhum dos 2. Basicamente é isso. Aí se ninguém foi escolhido, ninguém é bom o suficiente. Assim, eu acho que esse bom o suficiente não é legal, porque, enfim, ninguém foi considerado apto para o cargo. Então, se isso acontecesse, por exemplo, tiver 2 candidatos, um candidato, todo mundo a maioria votar nulo, aí o cargo ele vai ser decidido assim por indicação. O comitê executivo, como conhece, né, a maioria dos voluntários, sabe a capacidade de cada um. Então ele vai indicar alguém e todo mundo da Assembleia Geral tem que aprovar essa indicação. Só ressalvo aqui porque essa coisa de capacidade de cada um, eu acho que todo mundo é muito capaz de assumir algum cargo de liderança, como eu já falei no vídeo. No outro vídeo, né, sobre liderança. Mas eu digo assim, aquelas pessoas que parecem querer mais, porque eu acho que também é uma questão de paixão, de você ter paixão pelo cargo, de você falar assim, nossa, realmente eu quero me comprometer com esse SAT. Então vamos passar. Sobre as competências. O que são competências? São as qualidades esperadas.
Então, essas aqui são algumas qualidades que tá no edital. E, assim, apesar de todas serem importantes, a que eu considero mais importante, tanto no edital, é a vontade de aprender. Eu acho que se a pessoa tiver vontade de aprender, ela pode ser qualquer coisa nessa vida, inclusive um presidente, diretor, um coordenador de projeto. E sobre as atribuições, eu coloquei um pouco mais sobre os presidentes, que eu acho que é onde existe um pouco mais de mistério, não sei. E aí eu vou falar uma por uma para vocês. E em relação aos diretores, também coloquei as principais, diretores e coordenadores de projetos, né? Então, essas competências, essas atribuições, na verdade, elas são dos dois presidentes. O que seria? Os dois presidentes têm que convocar e reunir, né? Convocar e presidir as reuniões da Assembleia Geral e do Comitê Executivo. Os dois têm que auxiliar na elaboração do planejamento estratégico juntamente com a Assembleia Geral, ou seja, todo mundo tem que fazer, porque, né? É uma coisa para todo mundo. No final do ano tem que elaborar o relatório de atividades juntamente com a Assembleia Geral também. Tem que elaborar pequenos resumos das atividades gerais para a newsletter do grupo que a gente está fazendo. E também tem que atualizar os membros do capítulo sobre as atividades gerais do grupo, sobre os comitês, durante as reuniões da Assembleia Geral. Agora, algumas atribuições específicas. O presidente institucional ele tem que representar o capítulo perante o Comitê Presidencial do Ramo Estudantil. O que é esse comitê? É um dos presidentes do nosso ramo, de todos os capítulos, 10 capítulos, e também na UI, ela se reúne 15 dias para poder falar sobre as coisas do ramo em si. Aqui, infelizmente, esse ano a gente não conseguiu achar um horário bom para todo mundo, então tem ido pouca gente. Mas a gente sempre faz para poder realmente conversar. E é dever, né, do presidente institucional, como representante do SAT para fora, é fazer parte desse comitê. Outra atribuição aí que eu achei importante colocar foi em relação ao reporte do ramo. Como vocês sabem, a gente tem todo ano que fazer um reporte para o I3E para falar que a gente está funcionando. E é dever de todos os capítulos contribuírem, né, para isso. Então, o que a gente fez? Vou mostrar um pouquinho agora para vocês sobre o reporte. Aqui a gente tem um formulário não preenchido. E no SAT, né, e também em alguns outros capítulos do ramo, a gente tem formulário que a gente deve preencher mensalmente para poder, assim, quando chegar novembro ou na verdade outubro, não ser aquela correria. Vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Esse daqui é o formulário não preenchido. Ele é bem tranquilo, você precisa colocar alguns números e responder algumas questões. Isso é mais com o presidente do ramo mesmo, mas a gente precisa contribuir com os números. Também algumas questões se vocês acharem relevantes. Então, vou mostrar aqui o nosso formulário. Ele é bem tranquilo. Deixa eu mostrar a atividade, por exemplo, se você, sei lá, atividades gerais. Próximo. Você vai escolher o tipo de atividade de acordo com a descrição. Qual o mês, né, que você fez aquela atividade, tipo novembro. Qual a quantidade e a descrição. Também é bom para registro, né, número de pessoas, porque também pede lá e você envia. E isso vai ficar registrado. E quando a gente precisar das informações, vai ser só, tipo assim, somar. Vai ser muito legal. Em relação às diretorias, eu coloquei algumas coisas que são mais gerais. Como eu falei no começo, não dá para colocar todas as atribuições, é muita coisa. Mas basicamente é o seguinte, a pessoa tem que representar a diretoria, né, nas reuniões do comitê executivo. Ela tem que elaborar, junto com os membros, o cronograma de atividades. Tem que dirigir e realizar acompanhamento e supervisão dos membros. Planejar e administrar treinamentos internos na área da diretoria, por exemplo, se você trabalha em ADMFIM, é legal que você dê alguma informação, alguma coisa a mais sobre a ADMFIM, até para a diretoria poder funcionar, né? Coordenar e elaborar a divulgação das atas, isso é muito importante. E receber avaliações justificativas de ausência em reuniões ou atividades. Tipo assim, se não tá te faltar alguma reunião, você vai avaliar isso e vai ver se ele merece ou não levar uma advertência. E para finalizar, né, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso blog. Só para falar aqui, né, que no nosso blog você vai encontrar as informações todas sobre o edital. Já coloquei aqui o vídeo sobre a liderança. Aí você vai poder... Eu também vou colocar isso, né, que eu tô gravando agora. E é isso. Para finalizar mesmo, eu gostaria de mostrar o edital para vocês. Como eu falei, ele está bem completo. Então você pode ver aqui todas as descrições de todas as atribuições. E a ideia é que a gente consiga desenvolver um trabalho muito, muito, muito bom no que vem. E eu quis colocar todas as competências que a gente faz esse ano, realmente, todas essas atribuições, pra a pessoa, tipo assim, não ter uma surpresa. Tipo, tá
tudo aqui, tudo que a gente trabalha, sobre a newsletter, sobre as reuniões, sobre os diretores terem que falar um pouquinho sobre a diretoria durante a reunião da Assembleia. Ficou muito bem feito. Eu também gostei bastante dessa divisão do sigma que eles dividiram em coordenador pedagógico institucional. Só que eu não vou falar muito porque é uma que vocês podem ler, né? Eu acho que tá bem legal a descrição. Então, não dá muito tempo. A gente já tá com um vídeo bem longo. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui no final. E é isso aí.